E imagine um mundo onde todos falavam a mesma língua. Um mundo unido por uma só voz, uma só cultura, onde as barreiras da comunicação eram inexistentes. Um cenário onde cada palavra, cada nuance, cada expressão era compreendida universalmente, criando uma harmonia linguística perfeita. Agora, imagine esse mesmo mundo desmoronando em um instante, fragmentado em milhares de idiomas incompreensíveis. Visualize a confusão, o caos, a súbita incapacidade de entender seu vizinho, seu amigo, até mesmo sua família. Este é o fascinante e dramático relato da Torre de Babel. Uma história que desafia nossa compreensão e nos convida a refletir sobre o poder da linguagem e a natureza da ambição humana. Bem-vindos a uma jornada através de um dos episódios mais intrigantes e controversos da história bíblica. Uma narrativa que transcende o tempo, ecoando através dos milênios até os dias de hoje, moldando não apenas a diversidade linguística que conhecemos, mas também nossa compreensão da comunicação, da cultura e da própria natureza humana. Esta história nos desafia a considerar as consequências de nossas ações e a refletir sobre o delicado equilíbrio entre unidade e diversidade. No início, segundo o livro de Gênesis, capítulo 11, toda a terra tinha uma só língua e um só modo de falar. Imagine a cena, um mundo pós-diluviano, onde a humanidade, unida por um idioma comum, compartilhava não apenas palavras, mas pensamentos, sonhos e aspirações. Neste cenário de harmonia linguística, a humanidade, impulsionada por sua criatividade e ambição coletiva, decidiu empreender um projeto audacioso. Eles escolheram construir uma cidade, mas não uma cidade qualquer. No coração desta metrópole, planejaram erguer uma torre tão alta que alcançaria o próprio céu. Um monumento colossal à sua própria grandeza e ambição, um símbolo tangível do potencial humano e talvez um desafio à própria autoridade divina. Mas por que essa torre, este projeto aparentemente nobre de unidade e conquista, incomodou tanto a Deus? Qual foi o catalisador que levou o Criador, em toda a sua sabedoria e poder, a tomar a drástica decisão de confundir as línguas da humanidade? Foi apenas um ato de punição ou havia um propósito mais profundo? Um plano divino que transcendia a compreensão humana imediata? E como esse evento ancestral, ocorrido há milênios, se relaciona com a impressionante diversidade linguística que observamos hoje. Mais de 7.000 idiomas espalhados pelos cantos mais remotos do nosso planeta. Como uma única ação divina pôde desencadear uma explosão de criatividade linguística que continua a moldar nossas culturas, nossas identidades e nossa forma de ver o mundo. Estas são as perguntas fascinantes e profundas que vamos explorar nos próximos minutos. Prepare-se para uma viagem no tempo, uma jornada que nos levará ao momento crucial em que a comunicação humana foi transformada para sempre. Vamos desvendar os mistérios da Torre de Babel, examinar suas implicações teológicas e culturais e refletir sobre como esta antiga narrativa continua a ressoar em nosso mundo moderno, globalizado e ainda assim linguisticamente diverso. Embarque conosco nesta exploração da história que mudou o curso da humanidade e que continua a nos desafiar e inspirar até hoje. Antes de continuarmos esta fascinante jornada pela história da Torre de Babel, não se esqueça de se inscrever no canal As Escrituras Sagradas. Clique no botão de inscrição agora e ative o sininho para receber notificações sobre novos vídeos que exploram as maravilhas e mistérios das Escrituras Sagradas. Agora, vamos voltar à nossa história. A história da Torre de Babel começa em um mundo recém-lavado pelo Grande Dilúvio, um evento cataclísmico que havia redefinido a geografia e a demografia do planeta. As águas haviam recuado, deixando para trás uma terra fértil e cheia de possibilidades. Os descendentes de Noé, Sem, Cam e Jafé,
se multiplicaram rapidamente, suas famílias crescendo e se espalhando gradualmente pela terra renovada. Este era um tempo de renascimento e esperança, mas também de desafios e tentações. O mandamento divino era claro: sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e povoem-na. Era um chamado para explorar, para descobrir, para levar a presença humana aos 4 cantos do mundo. No entanto, a humanidade, em sua sabedoria finita e seu desejo de segurança, escolheu um caminho diferente. Em vez de se aventurar pelo desconhecido, eles decidiram se fixar na planície de Sinear, na região da Mesopotâmia, uma área fértil entre os rios Tigre e Eufrates, conhecida mais tarde como o berço da civilização. Esta decisão de permanecer unidos não era necessariamente negativa em si. Afinal, a unidade pode ser uma força poderosa para o bem. No entanto, foi o que eles fizeram com essa unidade que se tornou problemático. Unidos por uma língua comum, imagine a facilidade de comunicação, a rapidez com que as ideias podiam fluir. Eles conceberam um plano audacioso, um projeto que desafiaria o Deus. Vamos construir uma cidade, proclamaram com entusiasmo, suas vozes ecoando em uníssono, com uma torre que alcance os céus. Assim, faremos um nome para nós e não seremos espalhados pela face da terra. Estas palavras, aparentemente inocentes, revelavam motivações profundas e problemáticas. Não era apenas sobre construir uma cidade ou uma torre, era sobre deixar uma marca indelével na história, sobre alcançar a imortalidade através de seus próprios esforços. Esta decisão revela muito sobre a natureza humana, expondo as complexidades e contradições do coração humano. Por um lado, vemos a criatividade e a capacidade de sonhar grande, qualidades admiráveis que refletem a imagem do Criador. Por outro lado, observamos o orgulho, a ambição exagerada, a arrogância e o desejo de elevar-se acima da sua posição designada na ordem criada. Desejar o reconhecimento e a realização pessoal é uma parte natural da experiência humana. Todos nós buscamos deixar nossa marca no mundo, ansiando por um senso de propósito. No entanto, quando essa ambição se torna obsessiva, ofuscando nossa conexão espiritual e nosso compromisso com os princípios divinos, ela pode se tornar uma força destrutiva. A busca incessante pela grandeza e pela mortalidade através de realizações mundanas, muitas vezes revela uma tentativa desesperada de transcender nossa mortalidade por meios puramente humanos. Nessa busca, corremos o risco de perder de vista a verdadeira fonte de significado e vida eterna, que reside além de nossas limitações terrenas. O equilíbrio está em cultivar nossas aspirações pessoais, enquanto mantemos uma perspectiva espiritual mais ampla, confirmando que nossa verdadeira identidade e propósito estão intrinsecamente ligados a algo maior que nós mesmos. Ao declarar que construiriam uma torre que alcançaria os céus, eles estavam, metaforicamente, tentando invadir o reino de Deus. Era uma declaração audaciosa de autonomia, um desafio aos limites impostos por Deus. A Torre de Babel, portanto, não foi apenas uma construção física impressionante. Era um símbolo poderoso e multifacetado. Um monumento ao orgulho humano, um ato de rebelião contra a autoridade divina e uma tentativa de usurpar o papel de Deus como o supremo doador de significado e propósito. Enquanto os tijolos eram metodicamente empilhados e a torre crescia inexoravelmente em direção ao céu, a cena deve ter sido impressionante. Imagine-os unidos da atividade, o clamor das vozes unidas em propósito, o sentimento de conquista à medida que a estrutura se erguia cada vez mais alto. Foi neste momento de aparente triunfo humano que algo verdadeiramente extraordinário aconteceu. Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas, observando os esforços da humanidade com sua onisciência, decidiu intervir. A declaração divina que se seguiu é profunda em sua percepção e implicações.
se como um só povo. Falando todos a mesma língua, eles começaram a fazer isso. Nada do que planejarem fazer lhes será impossível, disse o Senhor. Gênesis 11:6. Esta não era uma expressão de medo ou insegurança da parte de Deus, mas sim um reconhecimento do potencial que Ele mesmo havia investido na humanidade. Era um lembrete de que, com unidade e propósito compartilhado, os seres humanos são capazes de realizações extraordinárias, para o bem ou para o mal. Venham, continuou Deus, falando dentro do conselho divino. Desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Esta decisão não foi tomada levianamente, mas com a sabedoria perfeita que só o Criador possui. Neste momento crucial da história, suspenso entre a ambição humana e a intervenção divina, Deus alterou fundamentalmente o curso da humanidade. Em um instante, a unidade linguística que havia permitido tal cooperação e progresso foi quebrada. A cena que se seguiu deve ter sido de caos e confusão absolutos. Imagine o cenário. Construtores no meio de seu trabalho, subitamente incapazes de entender as instruções de seus supervisores. Amigos que momentos antes conversavam animadamente, agora se olhando com espanto e frustração, incapazes de compreender as palavras um do outro. Famílias repentinamente divididas por uma barreira linguística impenetrável. Pais incapazes de se comunicar com seus filhos. Irmãos transformados em estranhos linguísticos. O impacto deve ter sido imediato e profundo. A construção parou abruptamente. A cooperação tornou-se impossível e o grande projeto que havia unido a humanidade tornou-se o catalisador de sua dispersão. Grupos de pessoas que ainda podiam se entender começaram a se formar, separando-se inevitavelmente daqueles que agora falavam línguas incompreensíveis. É crucial entender que a confusão das línguas não foi meramente um ato de punição divina. Embora certamente servisse para frustrar os planos orgulhosos da humanidade, também era uma medida de graça, projetada para preservar o plano divino para a humanidade. Ao dispersar as pessoas e diversificar suas línguas, Deus assegurou que nenhum poder humano pudesse se elevar acima de sua autoridade, evitando assim a concentração perigosa de poder e ambição que poderia levar a uma corrupção ainda maior. Além disso, esta diversificação linguística preparou o terreno para culturas e perspectivas que caracterizam nossa espécie até hoje. Cada nova língua não era apenas um conjunto diferente de sons e símbolos, mas uma nova maneira de ver e interpretar o mundo, contribuindo para a incrível diversidade do pensamento e expressão humanos. E assim, diante dos olhos atônitos de seus construtores, a cidade ficou inacabada, seus edifícios meio construídos, testemunhando silenciosamente o orgulho humano frustrado. A torre, que deveria ter sido um monumento à grandeza humana, foi abandonada, permanecendo como um símbolo poderoso das limitações da ambição, desprovida de humildade e reverência a Deus. Obedecendo finalmente ao mandamento original de Deus, embora não por escolha própria, as pessoas se espalharam pela face da terra. Elas levaram consigo não apenas suas novas línguas, mas também as sementes de novas culturas, tradições e formas de vida. Cada grupo, agora linguisticamente distinto, começou a desenvolver sua própria identidade única, suas próprias expressões de arte, música e espiritualidade. Este evento, tão sucintamente descrito nas Escrituras, teve repercussões que ecoaram através dos milênios. A diversidade linguística que experimentamos hoje, com suas mais de 7.000 línguas, é um testemunho vivo deste momento crucial na história humana. Cada idioma, cada dialeto, carrega consigo não apenas uma forma única de comunicação, mas uma perspectiva única sobre o mundo, uma janela distinta para a experiência humana. A história da Torre de Babel nos lembra que, embora a diversidade possa às vezes parecer um obstáculo, ela também é uma bênção.
Ela nos desafia a buscar compreensão além das barreiras linguísticas, a valorizar perspectivas diferentes das nossas e a reconhecer que nossa força verdadeira não vem da uniformidade, mas da unidade na diversidade, guiada por um respeito compartilhado pelo divino. E se você ficou fascinado por esta exploração e deseja mergulhar mais fundo nas histórias e lições da Bíblia, inscreva-se agora no canal As Escrituras Sagradas e ative o sininho de notificações. Ao se inscrever, você terá acesso a mais vídeos que exploram as maravilhas, os mistérios e as lições profundas contidas nas Escrituras. Juntos, podemos desvendar a sabedoria antiga e aplicá-la em nossas vidas modernas. Obrigado por assistir e que Deus te abençoe.